Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro webinar oficial do Desafio Inova do Desafio Unicamp. Eu sou a Vanessa, eu sou diretora de Relações Institucionais da Inova, faço parte do grupo que organiza o desafio, né? A gente tem bastante para agradecer esse ano, eu queria começar agradecendo aos patrocinadores do desafio. Kátia, isso, obrigada. Gente, a gente está aqui online, tá? Com algumas pessoas, entre elas a Kátia, que está ajudando a gente a passar os slides. Ela é host hoje, vocês vão ver que é a primeira vez que a gente faz um webinar desse tipo. Eu vou explicar um pouquinho o que a gente planejou, tá? Mas primeiro eu queria agradecer os patrocinadores, a FM2S, a Ródia, do Grupo Solvay, a Baita Aceleradora, a Clark Modê e a Neuromind. E também os nossos apoiadores, que são o Parque Científico e Tecnológico da Unicamp, a Incamp, o Castelo Creative Space, o Campinas Tech, o Angel Education, a Câmara Brasil-Alemanha, o Núcleo Campinas e a Prefeitura de Campinas por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo, certo? Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo ok? Se tiver alguém que tiver com algum problema, por favor, coloque ali, só colocar a mãozinha, tá? Eu daqui a pouco vou explicar um pouquinho melhor para vocês como é que a gente vai fazer. Eu quero também agradecer as nossas convidadas de hoje, a Raquel, que é diretora de propriedade intelectual da Inova, a Mariana Zanata Inglês, ela é gerente do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp e também da Incamp, da incubadora de empresas de base tecnológica. E a Beatriz Hargrave, que é analista de parcerias lá com a gente na Inova também. Então, vocês vejam que nós somos todos do time da Inova, né? O Inova, que é esse órgão que organiza o Desafio Unicamp todos os anos, nós hoje na 10ª edição. E vamos começar, certo? Começar explicando para vocês o seguinte, isso aqui é um webinar, a gente quer interagir com vocês, a gente tem uma programação, assim, já baseada em 10 anos de experiência do que geralmente o pessoal pergunta. Esse ano tem algumas especificidades, né? A gente vai tratar um pouco de cada coisa, certo? Mas o que eu queria comentar com vocês? Lá no chat, vocês podem conversar entre vocês e etc, né? É só vocês colocarem um comentário e enviarem para os painelistas e para as pessoas que estão assistindo, né? Para os participantes, que em inglês ali é o attendees. Agora, o que eu quero pedir para vocês é que vocês façam as perguntas pelos questions and answers. Eu vou explicar que se vocês tiverem uma pergunta, pode já enviar pelo Questions and Answers, tá? Essa pergunta vai ficar ali, eu vou estar dando uma olhada durante o webinar. Se eu perceber que essa pergunta, ela vai ser lidada em algum momento da nossa programação, eu vou aguardar, tá certo? Aí, depois que a gente tiver feito todo o processo do webinar, vai ter um momento de Questions and Answers que eu vou dar uma geral nessas perguntas, para ver o que não foi respondido, o que foi. Então, por que eu estou dizendo isso? Não enviem perguntas pelo chat, porque pelo chat o pessoal envia um monte de coisa, né? Oi, tudo bem? Eu sou fulano. E assim, tem um outro tipo de interação. Para que a gente realmente responda a pergunta de vocês, enviem pelo Questions and Answers, tá? Quando a gente vai ter um momento que vai abrir espaço para perguntas, logo depois que eu tiver conversado com todas as nossas convidadas, né? Se vocês quiserem, vocês podem enviar e vocês podem fazer um raise hand, tá certo? Eu vou estar controlando isso de acordo com o que a gente for interagindo online, certo? Para vocês, essas ferramentas aparecem ali no rodapé. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque para a gente, para os painelistas, aparece em cima, mas para vocês aparece bem embaixo, no rodapé da tela, onde vocês podem raise hand, vocês podem mandar a pergunta de vocês e assim por diante. Então, para a gente não perder muito tempo agora, vamos começar, certo? Eu gostaria de começar o webinar conversando com a Raquel. A Raquel, que é a nossa diretora de propriedade intelectual, e a primeira pergunta é a respeito das patentes, tá certo? Vocês estão trabalhando com patentes hoje, né? Então, cada time teve que escolher uma patente, mas afinal de contas, o que é uma patente? Para que serve uma patente, Raquel? Bom dia, Vanessa, você está ouvindo? Eu estou te ouvindo. Legal. Bom dia, pessoal. Bom, primeiro é um prazer, né, falar com vocês hoje sobre alguns conceitos da patente e contribuir com algumas dicas aí nessa jornada que vocês estão vivenciando no Desafio Unicamp, tá? Em especial de ver que mesmo de casa vocês continuam empreendendo. Então, parabéns aí para todos, tá?
Bom, resgatando a pergunta, então, assim, a patente, ela é um documento formal que descreve em detalhe uma determinada tecnologia que foi inventada, e quem concede essa patente é o Estado, ou seja, no caso do Brasil, é o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tá? É através da patente que o INPI vai conceder para o dono dela, né, um direito temporário, geralmente 20 anos, tá? De propriedade e uso exclusivo daquela tecnologia, tá? E para que serve a patente? Bem, o dono da patente, o detentor da patente ou o titular da patente, né? Mesma palavra, né, para a mesma coisa, três palavras para a mesma coisa, no nosso caso a Unicamp, ele recebe um privilégio, ou seja, um uso exclusivo de impedir os outros, os terceiros, de usar essa patente, sem o consentimento. O que é um consentimento? É uma licença, uma autorização. Então, nenhum terceiro pode produzir, usar, comercializar, enfim, fazer uso daquele objeto da patente, seja ele um produto ou um processo, sem autorização do titular, tá? Mas, em contrapartida, o inventor da patente, ele se obriga a contar detalhadamente todo o conteúdo técnico daquela tecnologia no documento de patente, tá? É importante saber que o INPI, no Brasil, ele só concede uma patente se ela tiver três características básicas, que a gente chama de requisitos básicos, que é, ela tem que ser nova, ela tem que ter aplicação industrial e ela tem que ter o que a gente chama de atividade inventiva, o que é, em outras palavras, não pode ser óbvio, tá? E, claro, ela tem que ser suficientemente e detalhadamente bem escrita, Vanessa. Ah, aliás, né, as patentes, em geral, elas, para quem a primeira vez pega uma patente para olhar, é uma coisa um pouco complicada de se acompanhar e de se ler, né? E aí eu vou para a próxima pergunta, né? Se você tem algumas dicas para mostrar para o pessoal como é que se lê uma patente para se chegar nas informações que a gente precisa no escopo do desafio, né? Porque a patente é um documento longo. O que, que você sugere? Qual o caminho que você sugere para os participantes? Legal. Vanessa, para explicar melhor, eu vou compartilhar com vocês um pedido de patente que já foi publicado, tá? Que é muito parecido dos pedidos que vocês vão trabalhar aí no desafio. Eu só não estou conseguindo compartilhar minha tela aqui. Agora foi. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, ótimo. Achou? Achei. Sim. Então, a primeira coisa, deixa eu só. Eu estou achando aqui o botãozinho do scroll down aqui que ele sumiu. A primeira coisa, vocês estão vendo bem? Precisa que aumente a tela? A gente está vendo bem, eu pelo menos estou vendo legal. Legal. Bom, já na primeira página, a gente já descobre muita coisa sobre a patente, tá? A primeira delas é que toda patente tem um código, tá? E no Brasil, esse código pode começar ou por uma sigla BR ou por uma sigla PI. Ambas representam patente, tá? Ambas as siglas. Aqui a gente tem outras informações importantes, como, por exemplo, a data do depósito, que é a data que vai começar a contar aquele direito exclusivo de usar aquela tecnologia, tá? Aqui também a gente já descobre se a patente está em exame ou concedida, tá? E no caso de uma patente em exame, aqui nesse campo tem uma letrinha B. E além disso, aqui embaixo da data da publicação apareceria uma data de concessão, tá? Essa informação é importante na hora de construir o Canvas. Por quê? Porque é ali que vai mostrar que o direito exclusivo já foi concedido pelo Estado, tá? Outros campos, né? O titular, ou seja, quem são os donos da patente, né? Quem tem o direito, né, de excluir os terceiros de usar? São os titulares, tá? Que está aqui nesse campo. Nesse caso, é a Unicamp e a Universidade Federal do Maranhão. Outra informação bacana: quem são os especialistas, os caras que entendem tudo sobre aquela tecnologia? São os inventores, tá? Aqui a gente consegue ver quem são os inventores que entendem os especialistas, tá? Aqui traz um pouco do resumo. Já de cara você já entende do que se trata a patente, tá? Mas é importante que ao entrar no pedido, de fato, é importante vocês focarem em alguns campos específicos, para que vocês não se percam nas questões técnicas da patente, tá? Eu vou dar algumas dicas e, assim, a minha dica é focar em alguns campos específicos. Por exemplo,
Já na página 1, a gente tem o campo da invenção, tá? É aqui que vai estar resumido tanto a área tecnológica quanto a aplicação daquela tecnologia. O que significa isso? Se é da área mecânica, se é da área materiais, e além disso, qual é a aplicação? Ah, é para uso veterinário, é para uso odontológico. Então, aqui que vai dizer exatamente essas informações, tá? Outro campo importante, aqui na página 6, é a breve descrição da invenção, tá? A breve descrição detalhada da invenção, ela é uma descrição técnica, suficiente para vocês entenderem a tecnologia, mas não tão aprofundado quanto a descrição detalhada da invenção, tá? Que é um campo muito extenso da patente, que num primeiro momento vocês podem evitá-lo. O único ponto importante dessa breve descrição detalhada da invenção é geralmente no final dela que tem os exemplos de concretização. O que são os exemplos de concretização? É nessa parte que você vai saber, através dos testes e dos exemplos, como que aquela tecnologia foi aplicada. Então, por exemplo, um medicamento para tratamento de câncer. É aqui nos testes que você vai saber se aquele medicamento foi realizado em tratamentos contra o câncer de mama ou contra o câncer de pele. Isso já ajuda a ter uma noção do tamanho do mercado que você pode explorar já com uma certeza de um resultado técnico bem sucedido, tá? E, por fim, as reivindicações, tá? É aqui que vocês vão ter a clareza exata de quais são os objetos protegidos na patente. Ou seja, é um produto, é um processo, é um método, é um kit. Então, isso é fundamental para orientar vocês de como modelar o negócio. Porque, afinal, né, se o negócio, né, a empresa, ele tiver como pilar um produto, o ideal seria que a patente tivesse reivindicado a proteção para esse produto e não apenas para o processo dele. Então, esses são alguns exemplos que você consegue pegar orientações no modelo de negócio, Vanessa. Ok, obrigada, Raquel. Uma coisa que você começou a falar e que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção um pouquinho, é o seguinte, você usou o termo patentes em exame. Né? Então, grande parte das patentes que estão no escopo do desafio Unicamp, elas são ainda patentes em exame, porque esse é o perfil, inclusive, do portfólio da Unicamp atualmente. A grande parte das patentes estão em exames, não são patentes concedidas ainda. Eu queria que você esclarecesse um pouquinho para o pessoal do desafio que se é possível começar uma empresa a partir de uma patente em exame. Tem um pessoal, inclusive, Raquel, eu não sei se você tem outro microfone com você, porque você está com o microfone sem fio, está dando um pouquinho de interferência. Se você não tiver, não tem problema, tá? A gente continuou com esse microfone, porque está dando para entender legal, mas se você tiver um microfone com fio, eu acho que vai ser um pouquinho melhor para não ter interferência. Mas vamos lá, a gente está tratando de patentes em exame e como é que a gente começa uma empresa a partir dela, se não tem nenhuma restrição com relação a isso. Tá bom. Eu não tenho outro microfone, tá? Eu posso tirar e tentar usar o microfone do computador. Não tem necessidade. Acho que é melhor com o microfone sem fio. Tá bom, eu vou falar pausadamente para ver se dá para entender, tá? Não, mas está dando para entender, não se preocupa, tá? É só porque dá um pouquinho de chiado. O sem fio, às vezes, acontece isso. Tá bom. Então, assim, não se preocupa, pode seguir do jeito que você estava. Ótimo. Então, vocês lembram que no início eu comentei que quem concede a patente é o INPI, certo? Então, enquanto a patente está sendo avaliada pelo INPI, ela está em exame. Só depois de concluir o exame é que o INPI vai conceder, no caso, né, bem sucedido, ou negar, no caso, né, de indeferimento, o pedido da patente. Mas, somente após essa concessão é que o dono pode exercer plenamente o seu direito de excluir terceiros, tá? Mas, enquanto isso, enquanto a patente estiver em exame, é possível, sim, criar empresas a partir dela. Licenciar a patente para outras empresas. Inclusive, Vanessa, a gente pode até começar a comercializar os seus objetos, né, seus produtos, porque há, né, há um entendimento do que a gente chama de expectativa de direito, tá? Isso é reconhecido pelo sistema e pelos juízes, e que uma vez confirmado, mesmo que posteriormente à data da criação da empresa,
retroage a data do depósito da patente, tá? Então, ou seja, né, hipoteticamente, se vocês criarem uma empresa de base tecnológica ancorada por uma patente que ainda está em exame e, eventualmente, né, um terceiro, né, copiar essa tecnologia de vocês, a gente recomenda que se notifique esse terceiro a respeito dessa expectativa de direito de uso exclusivo da tecnologia retroativamente, que ainda está em exame pelo INPI, tá? Então, você tem tem esse direito, sim, apesar dele ser gozado plenamente após a concessão, tá bom? Ótimo. Eu vou agora para uma pergunta que todo ano todo mundo faz. Eu vou convidar a Mariana Zanata para estar com a gente aqui para responder essa pergunta. É a respeito da troca de patentes. O que acontece? Vocês vão começar a trabalhar mais forte com essa patente durante agora o workshop, no sábado, né? Então, sábado vocês vão começar, vão trabalhar de uma maneira mais forte, à tarde vocês vão estar com os mentores empresariais, e daí surge aquela pergunta. Às vezes alguns times falam, olha, percebi que não vai dar para fazer o que eu queria com essa patente. Qual é o prazo para trocar de patente no escopo do desafio? Mariana. Oi, pessoal, tudo bom? Bom dia. Então, como o workshop é agora no sábado, né, e é aí que vocês vão conseguir conversar, ter uma ideia melhor sobre o desenvolvimento, a aplicação, né, dessa patente, possibilidade no negócio, o prazo para poder trocar de patente é até terça-feira, dia 7 de abril, tá? Então, é possível, se vocês identificarem, né, a partir da leitura da patente, ou mesmo da conversa com os mentores, que não vai rolar, não é bem aquilo, né, que vocês estavam pensando, tal, é possível, então, vocês escolherem que seja disponível das pré-selecionadas, né, ou escolher uma patente que vocês, né, queiram do nosso portfólio e trocar até terça-feira e informar isso para a organização via e-mail do desafio. Isso é importante, né, Mariana? Inclusive, para que fique mais simples a interação com os mentores acadêmicos e que os times tenham realmente a possibilidade de falar com o mentor acadêmico e entender essa tecnologia, né? Quais são as dicas que você tem para os times na interação com os mentores acadêmicos? Então, é bem importante, a Raquel, né, ilustrou super bem aí, né, como o que é uma patente, né, quais são os principais campos, o que vocês devem estar atentos, né, quando forem ler, né, a patente. Então, é bem importante, antes da conversa com os mentores acadêmicos, né, que são os inventores da patente, que você tenham estudado muito bem essa patente, levantar questões, né, já levantar perguntas que vocês tenham, dúvidas técnicas ou dúvidas de aplicação, né? Enfim, o que vocês levantarem aí de dúvidas nessa leitura, que vocês já possam ir com essas perguntas, né, bem estruturadas, para que vocês consigam aproveitar ao máximo essa conversa, né? Em princípio, vocês podem ter, né, até 3 conversas de 1 hora com esses mentores, mas lembrando que, enfim, são pessoas, né, no geral, bastante ocupadas, todos somos, né, mas para que vocês possam, de fato, aproveitar bastante esse tempo, né, precioso com esse inventor, é bem legal que vocês façam esse levantamento de perguntas, né, prévias, né, lógico que depois da conversa podem surgir algumas outras, mas já vão com um roteirinho ali para aproveitar bem essa interação com o mentor acadêmico e inventor da patente. Gente, seguinte, então vocês têm que se preparar conversando com o mentor acadêmico, certo? Para depois ir para a próxima fase, que na verdade já acontece no sábado, que é a parte que vocês vão começar a interação com mentores empresariais. A ideia é que no sábado vocês tenham aquele espaço para speed mentoring, né? Mas vocês, durante todo o desafio, vão estar interagindo com empresas para validar esse modelo de negócios que vocês vão estar criando. E aí, nesse contexto, né, eu gostaria de contar com a participação da Beatriz para que ela dê algumas dicas para vocês de como interagir com essas empresas,
quais são os cuidados que vocês devem tomar, inclusive relacionados a questões de sigilo. Lembrando que vocês têm os mentores acadêmicos com os quais vocês podem, que são os inventores, né? Com eles vocês podem tratar mais especificamente da tecnologia, eles são os inventores, e vocês vão estar lidando com uma série de mentores empresariais, né? Que vêm de diversas empresas. Bia, você pode dar essas dicas para os times e falar um pouquinho quais são os cuidados que eles devem tomar? Oi, Vanessa, tudo bom? Oi, todo mundo. Prazer estar aqui falando com vocês. Então, primeiro eu gostaria de lembrar que quando vocês se inscreveram no Desafio Unicamp, não sei se vocês lembram, mas vocês assinaram eletronicamente um termo de sigilo, tá? Então, e esse termo de sigilo, ele é muito importante porque vocês estão recebendo já, né, informações confidenciais de tecnologias da Unicamp, né? E essas informações são mantidas em sigilo. Então, assim, a primeira coisa, assim, o principal, quando vocês forem interagir com as empresas para a validação do modelo de negócios, como a Vanessa falou, né? Então, tomar muito cuidado nesse momento para não falar informações confidenciais da tecnologia. E assim, a nossa dica é a seguinte: as empresas elas estão interessadas em saber quais as vantagens, né, que ela vai ter, enfim, qual o valor que você está agregando para a empresa. Então, a dica é focar nessas vantagens, né, do seu modelo de negócio, do seu produto, do seu serviço, e não falar da parte técnica, de como é feita a tecnologia, né? E se, por um acaso, alguma empresa demonstrar interesse de saber mais sobre a tecnologia, então, para vocês entrarem em contato com a gente, né, área de parcerias da Inova, e a gente pode entrar em contato diretamente com a empresa, estabelecer um acordo de sigilo e passar as informações da forma adequada, né? E também eu gostaria de lembrá-los, assim, que o objetivo aqui do desafio, né, é que vocês desenvolvam um modelo de negócio baseado numa tecnologia, ou seja, que vocês imaginem que vocês são uma empresa e que vocês vão colocar no mercado um produto, um serviço baseado numa tecnologia. Você tem que fazer esse exercício, né? E o objetivo não é que vocês tentem licenciar a tecnologia para a empresa, né? Esse não é o objetivo. Então, o objetivo é imaginar que vocês são uma empresa uma startup, uma spin-off, que vai colocar esse produto no mercado baseado numa tecnologia. Então, assim, o recado que fica é: procurem a gente, caso vocês tenham alguma dúvida, e se alguma empresa tiver interesse em saber mais, procurem a gente, tá bom? Legal, Bia, obrigada. A Bia começou a tratar de um assunto aqui que a gente vira e mexe fala, que vamos criar uma empresa spin-off, né? Mas afinal de contas, o que é uma empresa spin-off, Mariana Zanata? Nós, né, adotamos aqui, né, definimos uma empresa spin-off como uma empresa que vai ser criada a partir, né, de uma pesquisa, né, de um resultado de pesquisa e de conhecimento gerado na universidade, né, seja uma tecnologia protegida ou não, né. Então, vou dar um exemplo de uma empresa chamada Rubian, que foi a partir, né, de uma equipe que participou do desafio, e ao final do desafio, a parte da equipe, né, teve muita interação com um mentor empresarial, e eles decidiram criar uma empresa a partir dessa experiência que eles tiveram no desafio, e a partir da tecnologia que eles desenvolveram, né, no desafio Unicamp, né. Então, eles foram até a Inova, licenciaram a tecnologia, né, como a Bia explicou para a gente, e a partir desse licenciamento, abriram uma empresa chamada Rubian, né, hoje eles têm até 3 licenciamentos com a Inova de tecnologias desenvolvidas na universidade, né. Então, a gente fala que é, assim, o resultado máximo que a gente espera, né, do desafio, que vocês, enquanto equipes, ao final, de fato, né, tenham, enfim, conseguido desenvolver essa capacitação e esse entendimento
e que tenham interesse em licenciar essa tecnologia para criar uma empresa a partir da chamado spin-off, né? Legal. Mari, obrigada, viu? Eu queria só fazer uma pausa para duas coisas. Uma primeira é avisar a Raquel Barbosa que a gente tem uma pergunta ali no Questions and Answers, que eu acho que é bem direcionada a ela. Depois você dá uma olhadinha, tá, Raquel? Me avisa se você vai responder no Questions and Answers ou se você vai tratar diretamente com esse time, tá certo? Vou passar para a próxima questão. Mari falou bastante sobre a Rubian licenciando tecnologias, né? A Bia é do time da Inova que trata do licenciamento de tecnologias, sabe? Trata de pesquisa em parceria, de pesquisa em colaboração. Eu vou pedir para ela explicar um pouquinho o que é esse conceito do licenciamento, tá? Porque efetivamente, se vocês quiserem levar à frente abrirem essa empresa spin-off, né? A partir dessa tecnologia, vocês vão ter que passar por alguns procedimentos com a gente. Isso geralmente ocorre pós-desafio, tá certo? A gente já está entrando numa fase de pensar, ok, e depois do desafio, se tudo der certo, eu realmente quiser abrir uma empresa, o que eu tenho que fazer? Bia, você pode comentar um pouquinho sobre esse procedimento? Tá. Então, como a Vanessa falou, se uma equipe, né, depois do desafio, tiver interesse em licenciar essa tecnologia da Unicamp, então o primeiro passo é entrar em contato com a gente, equipe de parcerias da Inova, né? Porque vai ser necessário estabelecer um contrato de licença dessa tecnologia para a empresa. E o que é esse contrato de licença? Na verdade, é um contrato que dá o direito, né, da empresa a trabalhar com essa tecnologia, usar ela e explorar ela comercialmente, ou seja, colocar um produto no mercado, um processo, enfim, um serviço no mercado a partir dessa tecnologia. E o que tem esse contrato? Ele tem cláusulas de sigilo, ele tem cláusulas de propriedade intelectual futura e tem cláusulas de remuneração da Unicamp, né? Que pode ser em forma de royalties ou pode ser de outra forma. Então, e o que vai ter essas condições que vão estar no contrato, a gente vai negociar com a empresa. E isso é feito caso a caso, porque depende muito da empresa que vai licenciar, depende da tecnologia que está sendo licenciada, depende do mercado para qual essa tecnologia vai. E a gente vê muito caso a caso. Lembrando que o objetivo da Unicamp sempre é ter a tecnologia no mercado. É o nosso objetivo e o objetivo da empresa que está licenciando também. Então, de forma alguma, a gente quer inviabilizar o negócio, né? E também lembrar que, às vezes, a tecnologia está um pouco no início, então ela requer um desenvolvimento complementar. Então, é possível também fazer um licenciamento com desenvolvimento complementar, que, enfim, esse desenvolvimento complementar pode ser feito em conjunto com o próprio pesquisador, desenvolvedor da tecnologia, né? Faz-se um plano de trabalho com etapas, enfim, para continuar desenvolvendo a tecnologia. Ou se a empresa, enfim, tiver capacidade técnica, também pode simplesmente licenciar a tecnologia, continuar desenvolvendo sozinha para fazer um produto para colocar no mercado. E, enfim, existe a possibilidade de licenciar mais de uma tecnologia, várias tecnologias. Então, são muitas as possibilidades e a gente vai discutir isso caso a caso. Quem faz isso é a equipe de parcerias, né? Então, eu peço para vocês, então, se tiverem esse interesse, entrarem em contato com a gente, que a gente vai conversar. E aí, como a Mariana falou, né, eu ia dar o exemplo da Rubian, mas ela já falou, teve essa empresa, a Rubian, que ela participou do desafio, hoje ela tem 3 tecnologias licenciadas, e nós tivemos outras também, se não me engano, 2 mais, que licenciaram, que foram equipes do desafio e depois licenciaram a tecnologia. A gente fica muito contente quando isso acontece. Ok, obrigada, Bia. Então, olha, gente, o que a gente comentou? A gente comentou de uma etapa de desafio, da participação de vocês de desafio. Comentamos que, em alguns casos, os times, eles montam empresas, licenciam tecnologia e não para aí o apoio que a gente pode dar para esses times, para essas empresas formadas, né, para que elas desenvolvam o seu modelo de negócios. Para isso, eu vou convidar a Mari para ela falar um pouquinho sobre que tipo de apoio a Unicamp e o Parque Científico e Tecnológico podem dar, como é que depois se dá essa interação com a empresa já formada.
Bom, então, voltando ao exemplo da Rubian aí, né, o nosso super case. Então, no caso, depois eles participarem do desafio, licenciarem a tecnologia, eles optaram também por estar incubados na nossa incubadora de empresas de base tecnológica, né? Porque, apesar do mentor empresarial, que já era, né, uma pessoa sênior de mercado e tal, as outras pessoas da empresa, né, eram pessoas, né, ainda oriundas da universidade, né, mas que ainda não tinham muita experiência de mercado e tal. Então, eles participaram do processo seletivo, né, submeteram uma proposta para o edital da incubadora, né, e foram aprovados e participaram do nosso processo de incubação, né. Então, essa é uma opção também. Lógico, não é só para quem participou do desafio, né, não é um caminho linear, né. A incubadora, ela tem um edital de fluxo contínuo, né, aberto, e ela é aberta a qualquer pessoa que queira empreender, mas que tenha como core do seu negócio, né, como seu negócio principal ali. Mariana, para mim, Mariana, falhou um pouco a sua fala. Acho que você vai ter que retomar um pouco antes. Acabou de aparecer uma mensagem aqui de audio quality e ela ainda não sumiu. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Vou até falar um pouco mais perto, mas eu não sei se é questão de proximidade, acho que é de conexão. Qualquer Na coisa realidade, vocês... é assim, ó, é o fone. Também, além da conexão, né? É que o meu computador não suporta. Mas tudo bem. É Vamos muito lá, antigo, bora. que eu consegui uma câmera aqui. Então, voltando, o edital da incubadora, ele é de fluxo contínuo, né? Está aberto a qualquer pessoa que queira empreender e tenha como desenvolvimento empresa um negócio de base tecnológica, né? Então, o que significa isso? Né? Você tem que ter um desafio tecnológico e é isso que você quer desenvolver na sua empresa. Então, no caso da Rubian, eles licenciaram essa tecnologia que ainda tinha toda, né, uma questão de como transformar isso de escala laboratorial para escala industrial, dessa tecnologia que eles licenciaram, né? Então, isso foi feito durante todo o processo de incubação, né? E a outra, apesar de ser de fluxo contínuo, né, nós temos 2 momentos de avaliação das propostas submetidas ao edital da incubadora, né? A primeira, né, o primeiro processo de seleção já passou, interesse, né, em submeter uma proposta para a Encamp, é possível submeter essa proposta até o dia 31 de agosto, e a banca das propostas submetidas até essa data dia 15 de setembro. Seu som tá dando muito problema. Eu acho que a gente vai deixar para falar um pouquinho do parque depois, tá certo? E tá dando um pouco de eco também do que eu falo. Então a gente vai manter isso depois. De repente a gente conversa no sábado a respeito disso, tá certo? Já levanta as 2 questões. Gente, seguinte, para a gente ir caminhando para o final, eu queria, já para o final, já indo para a parte de questions and answers, né? Eu queria lembrar algumas coisas com vocês. Esse ano a proposta é totalmente online, ou a gente fazia online ou não fazia o desafio, né? Então a gente resolveu fazer tudo online. E para isso a gente está testando e usando diversas ferramentas e funcionalidades novas, né? Então estamos fazendo o webinar hoje, né? E vamos fazer no sábado o workshop do desafio totalmente online, tanto a parte da manhã com as palestras, aí de manhã vocês vão conversar com o professor Newton Frateschi, que é o diretor executivo da Inova, e também com a Patrícia Toledo, que é da Neural Mind. A Patrícia, ela, assim, a empresa dela, ela veio apresentar um pouco do case e explicar o que é Lean Canvas, então que é, na verdade, o formato que vocês vão ter que entregar esse trabalho de vocês. Então, lembrando que é obrigatória a participação de pelo menos 2 pessoas de cada time no workshop, mesmo ele sendo online, tá? Bem, com relação ao workshop de hoje, caso vocês queiram rever alguma coisa, a gente vai subir isso no YouTube nos próximos dias e o vídeo, né? Vamos subir o vídeo e vamos enviar um lembrete para vocês de que isso vai estar online,
ok? A outra coisa é o seguinte, muita gente perguntou, então não vai ter mentoria? Vamos fazer as mentorias. Sim, enviamos para os team leaders ontem um e-mail a respeito da nossa parceria com a empresa filha, que é a Expertise-me. Então, assim, nós estamos sugerindo que vocês, entre ontem e hoje, na verdade, hoje, entrem na plataforma da Expertise-me e acionem o link, o usuário de vocês. Lembrando que só os team leaders vão ter acesso à plataforma, tá certo? Nessa plataforma, para que a gente vai usar? A gente vai usar durante todo o período do desafio, não só para as mentorias do sábado à tarde, porque no sábado à tarde a gente tem a expectativa de que vocês façam pelo menos 3 mentorias. São mentorias rápidas com gente de negócio. Esse ano, o benefício de se usar a ferramenta é que vocês mesmos vão poder escolher quem que vocês querem de mentores. Então, assim, entrem hoje na ferramenta, acionem o usuário de vocês, tá? Porque amanhã vocês vão poder começar a requisitar essas reuniões. Então, assim, amanhã vai ser um dia no qual vocês vão saber se vocês vão conseguir fazer 3 ou 4 ou nenhuma mentoria no sábado. A gente sugere que vocês insistam para fazer 3 mentorias nesse sábado. Uma outra coisa a Expertise-me, o pessoal de lá, vai fazer um webinar hoje para os participantes do desafio às 20 horas. Vocês receberam nesse último e-mail um link, é só entrar, não precisa fazer inscrição, é um Hangouts, eles que estão fazendo, não somos nós da organização do desafio, né? Para mostrar para vocês um pouquinho como é que a gente vai, como é que se usa essa ferramenta. Então, em caso de dúvidas, vamos lá. Lembrando que, em linhas gerais, vocês devem acionar o usuário de vocês hoje, fazer a requisição da mentoria amanhã, porque só vai estar liberado isso amanhã, e fazer as mentorias rápidas, os speed mentorings, pelo menos 3, no sábado à tarde, tá certo? Se vocês não conseguirem fazer no sábado à tarde, vocês podem estender isso durante, e vocês vão usar a ferramenta também para validação do modelo de negócios de vocês. A Mariana vai falar um pouco mais sobre isso no sábado, explicar exatamente como é que é o processo de validação, e a gente pediu para Patrícia também comentar como é que foi o processo de validação no caso da empresa dela. Isso é super importante. Por fim, a gente está usando esse ano também o Google Classroom. Todos os team leaders têm acesso ao Google Classroom. Ali a gente tem todas as datas das atividades e é por ali que vocês vão fazer as entregas do Canvas. Nos anos anteriores, quem participou viu que era via e-mail. Esse ano vai ser via Google Classroom, tá certo? Eu vou pedir para vocês terem bastante atenção já a partir da primeira entrega, tá? Uma das coisas relacionadas à primeira entrega é que os 10 times melhor classificados vão ter a oportunidade de fazer uma mentoria internacional com o pessoal de Berkeley Skydeck, com o Pochi, que é um mentor da aceleradora de Berkeley, que é a Berkeley Skydeck. A gente tem uma parceria com eles já, eu acho que agora há 2 anos, ou 1 ano e meio, mais ou menos, mas é a primeira vez que eles disponibilizam gente para mentorar a gente do desafio, tá certo? Então, assim, é uma oportunidade muito boa. O Pochi é mentor, é um mentor bastante sênior e vale a pena. Coloquem bastante energia na primeira entrega de vocês, de maneira que vocês consigam fazer uma entrega bem interessante, tá certo? E possam ser um desses 10 times que vai conversar com o pessoal da mentoria internacional. Bem, a gente está com algumas perguntas aqui. Vamos para a parte de questions and answers. Eu vou dar uma olhadinha no que a gente já tem aqui para a gente dar uma direcionada. A primeira pergunta da Vanessa, certo? Se o contato com as empresas tem como objetivo exclusivo levantar as necessidades. Lembrando que as perguntas são pelo question and answers, tá? Eu não vou nem olhar o chat agora, porque senão não dá para ir e voltar. O contato com as empresas tem como objetivo exclusivo levantar as necessidades do cliente para a elaboração do plano de negócios, correto? Ok, Vanessa, vamos comentar o seguinte. Primeiro, o que a gente usa como hoje, a gente monta um modelo de negócios, tá?
Então, assim, a gente não faz um plano de negócios, que é um negócio mais pesadão, comprido, é um modelo de negócios. E o contato com as empresas é para verificar se eles, têm interesse no que vocês têm para oferecer para eles. É isso que a gente chama de validação. A Mariana vai falar um pouquinho mais sobre isso no sábado, tá? Para que vocês entendam como é que é um processo de validação, mas basicamente é isso. No sábado à tarde, o que vocês vão fazer é vocês vão ter um primeiro canvas, vocês vão ver lá que pela programação, vocês vão ter um tempo para montar esse canvas, certo? A gente quer que vocês montem esse canvas e já troquem uma ideia com os mentores no período da tarde, porque muitas vezes vocês acham, os times consideram que meu cliente vai ser só que na realidade o cliente... O mentor auxilia, não, eu acho que esse outro segmento vai ter interesse, entendeu? Então, vocês vão entender com os mentores se o canvas de vocês está indo para a direção correta. Aí a gente tem uma pergunta da Aline para a Beatriz. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sobre o licenciamento. No caso do participante do desafio ser um dos inventores da patente, ele precisa também fazer um contrato para utilizar a patente para o negócio próprio? Bia, você quer comentar um pouquinho a respeito disso? Eu acho que é importante. As pessoas às vezes confundem um pouco isso, né? Então vale a pena. Então, é uma confusão comum, né? A inventoria e titularidade da patente. Os pesquisadores da Unicamp, os alunos, eles são inventores, né, da patente, mas na hora do depósito da patente, a titularidade é da Unicamp. Então, mesmo você sendo aluno, inventor da tecnologia, é necessário, sim, o licenciamento da patente para a empresa, porque a titularidade da patente, o dono da patente, é a Unicamp. E a Unicamp vai fazer esse contrato de licenciamento para a sua empresa, mesmo que você seja inventor. Aí você vai perguntar, mas eu fiz o termo de partilha, né? Tá lá na pergunta. Para a divisão dos royalties. Então, o que vai acontecer? A sua empresa, né, vai pagar royalties para a Unicamp e desses royalties que a gente receber, você como inventor vai receber uma parcela de volta, né? Enfim, a gente divide isso por lei, né? A gente divide na Unicamp, né? Dos royalties que vem, 1/3 fica para a Unicamp, 1/3 vai para a Inove e 1/3 vai para os inventores. E dessa parte dos inventores, você como inventor vai receber de volta. Então, mas assim, respondendo a pergunta, sim, é necessário fazer o licenciamento da patente. Então, se houvesse interesse, e isso acontece bastante, bastante não, mas já aconteceu a pessoa que está participando, seu próprio inventor da patente, a gente licenciou a tecnologia e eles abriram a empresa. Tá bom? Legal, Bia. Obrigada, viu? Eu vou para a próxima pergunta, a pergunta da Júlia Marques, né? A Júlia está perguntando sobre como mais detalhes para elaborar o modelo de negócios para apresentar para a mentoria empresarial no sábado. Bem, o período da manhã é exatamente para isso, viu, Júlia? É para vocês entenderem o que vocês têm que levar para o mentor de negócios que vocês vão conversar no sábado à tarde. Aliás, tem a pergunta do André aqui relacionada a isso também. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pedir para vocês... Espera aí que alguma coisa saiu aqui. Você tirou a pergunta, Kátia? Mas tudo bem, não tem problema. Vocês vão fazer o curso de manhã. De manhã vai ter um período para vocês montarem. Se eu não me engano, está entre as 11 e o meio-dia para vocês montarem um modelo de negócios para vocês irem à tarde conversarem com os mentores. Tá certo? Aí o André pergunta, como é que a gente vai conversar com os mentores no sábado à tarde? É aquilo que eu expliquei. Vocês têm que entrar na plataforma do Expertise, o Team Leader entra, certo? Vai fazer o usuário, amanhã vai requisitar a reunião, vocês vão escolher com quem vocês querem conversar e depois vocês vão para as reuniões no sábado à tarde via Hangouts, certo? O André também pergunta se a mentoria com as empresas. É o seguinte, lá
entre os mentores, a gente tem gente de todo tipo, tem consultor, tem gente de empresa, entendeu? De indústria, do setor industrial, de consultoria. Então, na realidade, a mentoria é com um profissional que pode ser de diversos campos. A gente tem menos gente com perfil docente, no caso da mentoria empresarial, e mais gente com perfil empresarial mesmo. Então, a gente convidou gente de empresa filha, como, por exemplo, a Matera, o diretor de inovação da Matera, eu conversei com ele ontem, ele está dentro da plataforma. Eu conversei também com a diretora de inovação da Solvay, ela também está na plataforma. Ela não vai poder atender no sábado à tarde, mas ela está disponível para atender segunda, terça-feira, entendeu? Então, ela colocou uns outros horários ali. Então, tem gente que é de relação da Inova, de diversos setores, e vocês vão ter que buscar os mentores que mais se adaptam. E tem muita gente que entende de negócios, então gente assim que tem um perfil negocial, que abriu empresas e etc. Aí a Júlia, vamos para a pergunta da Júlia, né? Se haverá algum tipo de certificado final para as equipes que participam do desafio, certo? Sim. Para toda etapa do desafio tem um certificado. Inclusive, no sábado, a gente vai pedir para vocês responderem e aí vai ter um certificado específico para participação no workshop. Se já tem um modelo de Canvas, eu acredito que o modelo de Canvas já está no Google Classroom. Não sei se a Thaís está entre as... Deixa eu dar uma olhada para ver se ela está entre os participantes e vou deixá-la falar com a gente, só um minutinho. Thaís Oliveira aqui. Cadê você? Só um minutinho. Vou perguntar para ela. Oi, Thaís, tudo bem? Tudo bom. Thaís, você já está lá no Google Classroom a opção, o modelo de Canvas, ou a gente ainda vai colocar nos próximos dias? Só deixa eu colocar o fone para mim. A Thaís, vocês vão ver a carinha dela. Eu deixei minha cara. Não, tranquilo. Eu só ia comentar que ela vai estar conversando com vocês direto lá no Google Classroom. Eu deixei até minha carinha lá no Classroom para vocês verem que eu sou uma pessoa, não um robô. O Canvas não está ainda, ele já está certinho, mas a gente só vai conferir se já tá todos os campos certos, mas ainda hoje eu coloco lá, na parte de entrega. Legal. Obrigada, viu, Thaís? Imagina. Então, vocês já vão ter lá. Inclusive, a gente vai subir também alguma literatura referente para que vocês possam estudar, caso vocês queiram, tá? E a gente subindo a literatura, os team leaders já vão receber esse aviso. Aí, Cláudio, gostaria de saber se, além das 3 mentorias do sábado, poderemos contar com mais encontros com mentores empresariais? Sim. A gente, na realidade, tradicionalmente faz uma indicação de mentor empresarial específico para cada time durante a competição. Tá certo, Cláudio? Isso ocorre depois da primeira entrega. Mas esse ano a gente tem essa novidade da plataforma. Então, a gente vai ver como é que vai evoluir com a plataforma. Vamos conversando com vocês, porque nós combinamos que poderemos usar a plataforma para fazer mentorias durante todo o processo do Desafio Unicamp. Então, a gente já conversou isso com os mentores, quer dizer, se vocês gostarem de um mentor, quiser fazer mais de uma mentoria com ele e tiver uma sinergia, ele quiser trabalhar com vocês, vocês vão poder solicitar mais de uma reunião com esse mentor. O André pergunta se teremos contato com o inventor da patente, certo? Bem, na verdade, você já deveria estar em contato com esse inventor da patente, porque ao selecionar a tecnologia, você recebe a patente e o contato desse mentor. Então, assim, você pode fazer contato com ele. O que é uma coisa que vocês mesmos têm que fazer, tá certo? Vocês têm que tentar o contato com esse inventor de patentes. A gente esse ano está numa situação um pouquinho mais complicada, porque o que acontece? Todo mundo da Unicamp está tendo que adaptar a aula, né? Então, pode ser que seu inventor, que inicialmente falou, olha, quero ser mentor, tal, ele vai ser um pouquinho mais... ter alguma dificuldade para te responder, mas insista,
certo? E a Thaís está comentando aqui, se vocês não tiverem alguma informação do mentor, quer dizer, se por algum motivo vocês não receberam o contato com o mentor, indiquem lá no e-mail do desafio, para que a gente possa passar esse contato para vocês, para não ficar nada pendente, tá certo? Vamos lá, o modelo do Canvas é o mesmo disponível do site da Inova? Essa é a pergunta da Fabrícia Garcia. Fabrícia, tem 1 milhão de Canvas no site da Inova, então, assim, eu não vou poder te responder isso. Vai ser o que vai estar no Google Classroom, tá certo? Porque a gente já trabalhou com 2 modelos diferentes, pelo menos. A gente já trabalhou com Lean Canvas e a gente já trabalhou com Business Model Canvas. No escopo do desafio, a gente vai trabalhar com Lean Canvas esse ano. Tá certo? Então, eu não sei qual é o que você está se referindo. Siga um modelo que vai estar no Google Classroom. Aí, vamos para a pergunta do Fernando para confirmar. Caso queiramos trocar a patente, seria o ideal fazer isso antes de sábado? O quanto antes você fizer, melhor. Porque o ideal é você conversar com o inventor, inclusive antes de ir para a mentoria empresarial. Tá certo? Mas o prazo é terça-feira. Porque senão vocês não vão conseguir fazer as atividades. O desafio Unicamp é, antes de qualquer coisa, um exercício para que vocês aprendam, tenham uma experiência real de como empreender, como validar uma ideia. Entendeu? Então, assim, para que vocês possam realmente usufruir desse exercício, até terça-feira é o limite. Geise Miranda Cordeiro disse que entrou na ferramenta da Expertise e viu vários mentores ali. Nós que vamos escolher os 3 amanhã? Sim, vocês é que vão escolher os mentores. Quer dizer, o pessoal da Expertise me disse que vai liberar para que vocês escolham os mentores a partir de amanhã. Então, amanhã cedo vocês podem entrar, mas se vocês quiserem já navegar e dar uma olhada, vocês podem. O que eu não sei, Geise, tem que seguir exatamente a instrução que a gente colocou lá, porque tem a plataforma normal e tem a plataforma do desafio. Então, os nossos mentores do desafio vão estar disponíveis de acordo com o pessoal da Expertise a partir de amanhã. E são vocês, esse ano, que vão escolher com quem conversar. Tá certo? Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que é até interessante, porque vocês vão fazer esse exercício de entender, ok, preciso de alguém mais negocial para me ajudar a entender o Canvas, o que é esse Canvas, como é que eu funciono. Quero conversar com alguém desse setor, do setor de fármaco, do setor de TI. Vocês vão ter que fazer esse exercício de pensar com quem que vocês vão conversar nesse momento. Ok, temos mais perguntas? Eu acho que não, né? Acabamos todas as perguntas. Ok, então a gente já vai para o final desse webinar. Novamente, eu quero agradecer a plateia, agradecer pela participação de vocês, tá certo? Lembrar, hoje à noite tem um webinar com o pessoal da Expertise, se vocês quiserem participar para tirar umas dúvidas mais gerais, assim, de como usar a ferramenta, tá certo? Não deixem de participar no sábado. Sábado, assim, vai ser uma experiência rica de entender como é que monta um Canvas com casos reais, assim, gente que fez o Canvas, que teve que passar pelo processo do PIP empreendedor, inclusive na FAPESP. A Patrícia tem toda a experiência nisso. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, novamente, a FM2S, a Ródia, do Grupo Solvay, Baita Aceleradora, Clark Modena, Neuralmind, né? E a Thaís está colocando ali no chat, tá? Aqui novamente o link para participar do Expertise, tá? Tá dizendo que algumas pessoas disseram que não está funcionando. Bem, se todo mundo não estiver funcionando, a gente vai ter que pedir para ele um outro link, mas em geral, assim, por enquanto, tá dando para fazer a inscrição. Tente novamente mais tarde, se não envie um e-mail para o desafio, para o e-mail do desafio, tá certo? Agradecendo aos apoiadores, o Parque Científico e Tecnológico da Unicamp, a Encamp, o Castelo Creative Space, Campinas Tech, a Angel Education, a Câmara Brasil-Alemanha, o Núcleo Campinas e a Prefeitura de Campinas por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo. Muito obrigada a todos, obrigada às nossas palestrantes, tá? E a gente se vê no sábado.
para conversar aí um pouquinho mais e ser treinado em Canvas. Obrigado e até logo. Tchau, tchau.